Hoje a gente vai falar de cor, porque eu sei que é um assunto que confunde muita gente. As pessoas olham aquele cartela de cor e fica lá, meu Deus, é tanta cor, quanta cor, que eu escolho, né? Eu recebo muita pergunta assim, qual que é a cor ideal para minha loja? Eu tenho uma loja de presentes, que cor que eu ponho? Eu peguei um projeto de uma loja masculina, eu pinto de cinza, de azul, de preto. Então vamos falar sobre isso. Só que antes eu quero falar duas coisinhas para você. Primeiro, quando a gente fala de cor, a gente pensa geralmente na parede da loja. Só que cor é mais do que isso, né? O piso tem cor, o forro tem cor, os equipamentos têm cor, os elementos decorativos têm cor, a comunicação visual tem cor. Então a gente precisa pensar num geral, tá? O segundo ponto é que a gente pensa a cor como pintura só também. E também não é. Os materiais têm cor, né? Vamos pensar na madeira. A madeira ela pode ser um marrom escuro, pode ser um tom rosado, pode ser branco, pode ser cinza. O metal também, a gente pode pintar ou ele pode ser o alumínio natural. Então os materiais também têm cor. E a luz também tem cor, né? A luz interfere na cor que a gente usa, tá? Então, falando de tudo isso, a gente vai focar na pintura realmente, né? Porque é onde surge mais dúvida, onde surge mais questão, tá bom? Então, vamos levar em conta 3 fatores que a gente usa para escolher uma cor. O primeiro é o gosto pessoal. Eu gosto ou eu não gosto daquela cor, né? E no caso de uma loja pode vir o gosto tanto do arquiteto quanto do dono da loja, certo? Né? É difícil a gente escolher uma cor que a gente não gosta. Mas por que a gente não gosta, né? Porque a gente tem uma história com aquela cor, certo? Aquela cor remete a uma situação que nos remete a uma história, a uma sensação. Então, o fim não é que a gente não gosta da cor, é que a gente tem uma conexão com alguma história que não foi legal, tá bom? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo é a herança cultural, né? Nossa cultura nos impõe certas crenças. Então, por exemplo, lá no Oriente, a cor vermelha ela é ligada ao espiritual. Aqui já é o roxo, né? E tem aquela história que todo mundo conhece, né? Típica lá da roupa íntima no Ano Novo. Ai, branco é a paz, amarelo é dinheiro, vermelho é a paixão. Tem isso. E tem aquele básico, rosa é mulher, o azul é do homem, né? Então, isso, gente, já tá passando, já tá mais do que passado. A gente criou, eu cresci com essa história, né? Apesar que, assim, não é que a minha mãe me obrigava a usar rosa, não é isso, mas aquilo ainda era uma coisa comum, então isso tá arraigado na minha mente, na mente da minha geração. A gente olha para uma loja rosa, a gente tende a pensar que é uma loja feminina, a mesma coisa com azul. Só que isso está indo por água abaixo, tá? Cada vez mais as gerações mais novas estão já crescendo totalmente livres desses preconceitos. Então a gente não pode considerar esse tipo de coisa quando a gente faz um projeto. E o terceiro motivo, que é o mais importante, é o que a gente realmente tem que levar em consideração, é qual é a emoção que aquela cor desperta na gente arquiteto, na gente cliente, mas principalmente no cliente consumidor final, né? Qual é a emoção que vai despertar nele? Porque cor desperta emoção, tá ligado? É um estímulo muito forte no nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional, que não racionaliza, apenas sente, tá? Então basta pensar que a gente aprende a desenhar, a colorir muito antes da gente aprender a escrever. Então a cor ela é muito forte, ela desperta mesmo emoções na gente. Então quando você vai escolher a cor da sua loja, você tem que pensar não o produto que você tem, não a marca que você tem, mas qual é a emoção que você quer que o cliente tenha ali dentro, certo? Qual é a sensação que você quer passar, que está ligada à sua marca, que está ligada ao seu produto, mas é basicamente a emoção. Então, por exemplo, quando a gente pega o branco, né? Vamos por o branco puro. O branco puro ele passa a sensação de limpeza, de impessoalidade, de minimalismo. Então, se você tem uma loja minimalismo, com o mínimo de elementos possíveis, com o mínimo de linhas, é tudo muito reto, é só o essencial que tem ali. Não faz sentido você ter uma cor, né? Porque a cor, ela é uma informação. Então, você tem que usar o branco, tá? Mas se você usa o branco com laranja, por exemplo, o branco com amarelo, um branco com preto, você vai estar criando contraste. Criar um contraste traz dinamismo, traz energia. Então já é legal, por exemplo, para uma loja de esportes, né? Quando você pensa uma loja de esportes urbanos, né? Então você vai pensar no cinza, que é a cor da cidade, a cor do asfalto. Você vai pensar no laranja, no amarelo, que é a cor da energia. No vermelho é um pouco mais agressivo, então não é tão comum, mas você vai usar esse tipo de cor, tá? Por quê? Porque você quer passar a sensação de energia, de dinamismo. Mas quando você fala de um esporte como a yoga, que é o contrário, é um esporte de bem-estar, de tranquilidade,
aí você tem que usar tons mais puxados para a natureza, né? É o tom da terra, é um branco mais um off-white, né? Um cinza bem clarinho, um bege bem claro, um verde. Então são tons claros que passam a sensação da natureza pra gente, tá? A mesma coisa, por exemplo, você vai criar um ambiente que seja feminino. Precisa ser rosa? Não precisa ser rosa. Você pode usar o cinza, por exemplo, com rosa, um cinza com um vermelho, né? Enfim, o que faz diferença, no geral, é a combinação de cores. Por que falo tanto do cinza, né? Por que se fala tanto do cinza? O cinza, ele é a cor que foi eleita aí de uns 15 anos para trás como ser a cor base, né? A cor que não interfere nas outras cores. Então, até lá, nos anos 2000, mais ou menos, era o bege, era aquela cor taupe. Todo projeto tinha essa cor taupe porque não interferia nos produtos. Hoje é o cinza claro, principalmente. E o cinza claro, ele realmente é uma cor boa, enquanto ele estiver na moda, tá? Daqui a uns 15 anos provavelmente vai ter outra cor, tá bom, gente? Pra gente entender isso, que isso é periódico, é sazonal. Então depende também, né, de quando é sua loja, tá? Mas assim, então se você usar um cinza claro com rosa, você vai ter uma loja mais feminina. Se você usar um cinza com uma cor escura, você vai ter uma loja mais masculina. Por quê? Porque as cores escuras, elas trazem essa sensação de concreto, de dureza, de estar ligado à terra, ao material, sabe? São linhas mais duras, é um VM mais rígido. E as cores claras, o contraste, o pouco contraste já está ligado à leveza, à delicadeza, ao idílico, que são adjetivos basicamente femininos, tá? Então, pra gente recapitular, gente, a gente não consegue esgotar aqui as cores e as suas sensações. Para isso existe a teoria de cores. Então eu sugiro que você estude a teoria de cores ligada aos ambientes, teoria de cores ligada às marcas. Traz muita informação, muitos cientistas já fizeram pesquisa há mais de século, então tem muita informação bacana sobre isso. E eu sugiro muito. Tem uma dica para dar para vocês que é a seguinte: você quer criar um ambiente na sua loja? Dá uma pesquisada na internet, escolhe algumas fotos que te trazem essa sensação, né? Então, vamos pôr, eu quero uma loja eu quero uma sensação de paz, de tranquilidade. Então, você vai lá, fica olhando fotos, né? Tem os bancos de foto gratuito, por exemplo, fotos que te passam essa sensação. E aí você escolhe, você faz a paleta de cores baseado nessas fotos. Só que você tem que prestar atenção no seguinte, gente. Não é só a cor da parede, como eu falei no começo. Tem todos os outros espaços, tem o piso, tem o forro, principalmente, tem os equipamentos. Tem os materiais, tá? Então você tem que lembrar que os materiais também vão compor o círculo cromático, a sua paleta cromática, e tem as proporções dessas cores. Você falar que vai usar branco com preto, se tiver igual branco e preto é uma coisa, se tiver mais branco do que preto é outra coisa, se tiver mais preto do que branco é outra coisa, tá? Então a proporção, ela é igualmente importante, tá? Espero ter dado uma luz nesse assunto para vocês. Então, entenda, não existe a cor ideal, existe a sensação que você quer criar, assim como a iluminação. Então, os dois estão muito, muito ligados. Entenda qual é a sensação que você quer, escolha uma foto, faz uma paleta de cores baseada naquela foto e aí você estuda como é que você vai colocar isso no seu projeto, na sua loja. Caso você ainda tenha dúvida, né, não está confortável ainda, a gente também presta consultoria de cor, tá? Tanto para residências quanto para varejo. Então dá um toque para a gente, é um preço acessível, tenho certeza que você vai gostar do resultado final. Um grande abraço, até o próximo vídeo.